as Will, empresas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se eu fosse pensar no passado, esse PO era quem no passado? é o Ou analista de no, requisitos, o analista de entendeu? requisitos, É entendi. o cara Que que vai chegar modernizou, junto. né? É isso aí. Mas só que o que acontece? O analista de requisitos, ele só fazia a documentação. Ele não Sim, dá o agora está com veredito. outro. Ele não dá o Uhum, veredito. O veredito quem dava, porque ele era planejado pelo gerente de projeto. Tá? O gerente de projeto, entendi. muitas vezes, não sentava para você dar prazo. O prazo já vinha. Olha, meu amigo, tu tem 5 dias de fazer isso. E hoje em Pronto. dia, com a agilidade, a gente vai, pega essa documentação que o PO ele gera, e a gente senta numa reunião, chama planning, todo mundo junto, Hum, desenvolvedores, né? E fazem o seguinte, gente, olha só, eu tenho tantos itens, né, que chamam itens do backlog, né, coisas que vão ser meu Deus do feitas. céu. Tudo muito É. específico. Tudo em inglês, né? Não, perfeitamente, é mais ou menos. Quer dizer, você tem um grupo Ah, de tarefas para serem feitas, tá? Ou funcionalidades para a criação de software e que vão ser priorizados. Então, eu, PO, que o cara que conversei lá, peguei as dores do usuário, falei assim, olha, o cara quer um software só de cadastro, só de inclusão de dados. Ele sim. não quer excluir ninguém, nem alterar, ele só quer colocar coisa dentro. Aí, então, tá ligado. Então, eu vou levar para essa reunião, para os desenvolvedores lá, os desenvolvedores vão falar assim, olha, nós conseguimos fazer a inclusão em tantos dias. Ah, é? Então, beleza. Então, É um o trabalho em equipe, consenso, né, sim, sim. O Ibson? grande barato ali da agilidade, isso que eu falei até numa entrevista que eu dei num podcast de um amigo meu, um podcast que é Inovação Sem Romance, tá? Em que eu falei que a agilidade, ela trouxe humanidade. Por quê? Humanidade. A agilidade, né, ele tem que dar feedbacks contínuos, diariamente. Uhum. Tá? O que está acontecendo? Então, ele tem uma... Porque o que acontece normalmente? E já aconteceu comigo, e já aconteceu já com todo mundo. A pessoa te demite dando feedback. Olha, você foi Hum. ruim, você tem que te demitir. E a agilidade não tem essa. A agilidade acompanha a equipe. Tem outro papel que se chama Scrum Master, que ele também, ele às Scrum. vezes é Scrum Master, é o Eu já mestre de vi isso. cerimônias ali, é o cara que vai chamar o pessoal, gente, olha só, os horários são esses, as reuniões são essas, é o cara que tem que tirar impedimento. O que está acontecendo? Você não está conseguindo colocar Uhum. porque, eu estou com um problema lá com o fulaninho de tal, então eu vou ver. Então, o Scrum Master é o É o cara que conciliador, né? Um isso mesmo, e conciliador tira os ali. impedimentos. E tira os impedimentos que a equipe para a equipe andar. Né? Então, ele, junto com o PO, ele consegue harmonizar isso tudo. Então, todo mundo, não tem hierarquia. Tá? Todo mundo ali Uhum. é uma equipe. Coisa que no tradicional, tinha lá o gerente de projeto, ele mandava chicote, mandava brasa. Vamos Não fazer estava querendo nem é o saber. prazo. Faça a sua Não quer parte, nem né? saber. Ele dá o prazo para o desenvolvedor fazer. Entendeu? Ou para o analista de Agora não, requisito. agora tem um trabalho que é feito, cada um tem uma parcela de responsabilidade para chegar no produto final, não é isso? Sim, com certeza. São equipes, né, que agora tem outro nome, que é outro nome em inglês, né? Squad, né? A Ai, meu Deus Squad, do céu. o Squad, que é um grupo de pessoas, tá? Ele não é, ele é autogerenciável, né? As pessoas se auto-organizam. Então, o feedback, quando é dado, ele é dado em uma cerimônia que se chama retrospectiva. Que ao final Hum, de uma entrega, você entregou, olha, eu quero o cadastro, só quero o cadastro. Aí você desenvolve, né, a telinha lá, sei lá que for, né, o software de cadastro daquelas informações, aí chega e entrega para o cara, né, que é a review, lá para o usuário, o cara, isso mesmo, beleza, fechou, vai começar um outro ciclo, né, de desenvolvimento, que se chama sprint, tá? nossa, Então. tem etapas bem definidas, né? Sim, sim, são projetinhos pequenos, em Entendi. 2 a 4 semanas, assim, dependendo Hum, do que aconteça no acordo, né? É tudo acordado. Porque como ele é boa noite. auto-organizável, né? Boa noite, é a Lu, é a Luciana. Isso aí, Lu, beleza. Oi, Obrigado por prestigiar aqui. obrigada. Obrigada mesmo, Que gente. legal, Tem um que legal. mosquitinho aqui. Então, o que acontece? Então, tudo isso, né? Eu acho que a diferença que tem da agilidade para o tradicional eu acho que o primordial é o feedback. Se você vê que uma Sim. pessoa não está legal, você vai e conversa. O que está acontecendo com você? Tem algum problema? Você consegue Eu acho que pelo pegar, que né? você está falando, é muita coisa legal, né? Porque tem um acompanhamento mais presente, tem uma Sim, troca, é né, entre a colaboração, exatamente entendeu? um espírito de equipe bem
presente ali, né, Tanto que nesse desenvolvimento. Isso, esse framework chama, né, essa metodologia, framework, que é o Scrum, que vem de uma jogada do futebol americano, né, que é o Scrum, quando todo mundo junta para você ter o resultado, né, você fazer o ponto. Então é justamente isso, é desenvolvimento de software, no caso, todo mundo junto para entregar um resultado. E esse resultado tem que gerar valor para o cliente. Não adianta cumprir prazo sem... não adianta você botar tela bonita sem funcionalidade, entendeu? Sem funcionalidade. Agregado valor, entendeu? Funcionalidade que eu digo assim, agregue valor. Né? É interessante porque essa metodologia, né, esse processo de desenvolvimento, essa inovação, tudo ágil, mas isso é uma coisa que está funcionando aí para desenvolvimento de software, mas é uma gestão que se aplica para muitas áreas também, ao meu ver, né? Não, mas por que ainda não está, né, tão assim em outras áreas, tão presente? Não, o que acontece? Inclusive eu falei com a Luciana, que ela está nos ouvindo agora, a Luciana Monte aí, Lu Monte. eu falei, obrigada, eu falei Lu. com ela que Seu tem caso, obrigada. O RH ágil, né? Que justamente pega os conceitos da agilidade, colaboração, que agora todo mundo vai pegar um pouquinho e vai implementar. Sai um pouco do desenvolvimento de software e comportamento. O negócio é comportamental. Sim. Entendeu? Sim. Então, olha, até botou assim, aqui é RH, viu? Então, a gente pega a essência da agilidade, que é justamente ver a humanidade no trabalho, né, humano. Né? Tanto que o Scrum Master, eu vi matérias já falando na internet, em que há essa interposição do pessoal de RH com o pessoal Scrum Master, né? Que seria o cara, o mediador, que está olhando o que está acontecendo com as pessoas ali. Poxa, por que você faltou? Você está atrasado, não está legal? Então, o que acontece? Verdade. Até ela botou assim, afinal as empresas são feitas de pessoas. Sim, isso, com certeza. Os clientes são pessoas, as empresas são pessoas, quer dizer, todo mundo é gente. Tudo a ver. Entendeu? Por que acontecia isso? Isso que a gente discute muito agora com esse podcast, né? Rodolfo, obrigada. Eu tô falando com muita gente. Gente, esse podcast é tudo. Depois tem que falar do podcast também. Que eu amo o podcast Pipoca Ágil. Gente, vocês têm que assistirem. Acessa lá. É acesso que fala? Como é que fala? Acessa lá, gente. Isso aí Vai, vamos lá, vamos voltar. Porque eu me empolgo. Não, tá certo. Mas o que acontece? Essa essência da agilidade, né, que é colaboração, a transparência, a adaptabilidade, esses três pilares aí, ele pode servir para qualquer situação e que envolva pessoas, né? Claro. Inclusive, profissionais que têm essas competências desenvolvidas ou que desejam desenvolver, porque são competências que podem ser desenvolvidas. E o coaching desenvolve, tá? É isso aí, perfeito. Há uma ligação muito grande. Tanto que o Agile tem o Deixa eu vender meu beijo. Não, com certeza. Você tem toda a razão, toda a razão. Tem que estar, ainda mais a parte humana, emocional, né? Comunicação não violenta, né? Tem uma opção de negociação, né? Poxa, antigamente não, até hoje, o tradicional é assim, quem manda e quem tem juízo obedece, né? Então a agilidade está tentando quebrar isso, né? Grupos multifuncionais, isso mesmo. Perfeito, você não vai ter departamentos, a tendência é você não ter departamentos. Inclusive, eu tenho um amigo meu, ele está na Inglaterra, tá? Inclusive é um dos caras que está dando Ibope na Inglaterra do Pipoca Ágil. Que legal. Então, porque só para entender, o Pipoca Ágil está em 11 países, tá? Olha que chique, gente! Países, Você imaginava que ia ser tão assim? Não. Uma coisa que começou aos poucos. Depois você vai contar. Peraí que dá tempo, ó. 19h32, hein, ó. Vamos acelerar. Ó, eu tenho aquele compromisso. Viu como é que a gente se empolga? Mas pode deixar que eu vou te monitorando, eu vou te passando. Tá legal. Mas aí o que acontece? Eu acho que o grande barato do mundo da agilidade para as pessoas que não são da área de TI é justamente pegar esse mindset, né? Agora a pessoa fala muito mindset. Vamos falar do mindset, né? O que nada mais é do que um modelo mental que ajuda a gente a realizar, gente. Certo, ainda mais você como coach, você que ajuda as pessoas, né? É porque o que acontece? Tem muita... Olha, eu falei com quem? Não me lembro quem eu falei. Olha, eu fiz um MBA há um tempo atrás, em 2007, gerenciamento de projeto. A maioria do grupo que estava lá eram pessoas de uma classe que não eram CLT, eram de outro trabalho, né? Outro tipo de trabalho. Então, eles estavam lá para pegar um cargo, eles queriam um diploma para pegar um cargo.
né, para ter mais um degrau. Então, o que acontece? Simplesmente, na apresentação, quem sou eu, né? Fala assim, eu sou... Sim. O cara falou assim, meu nome é fulano e tal, e contar uma característica, né? Olha, eu sou um cara de pavio curto. Comigo não tem essa, não. Eu falei, caramba, imagina esse cara Já no se mercado. apresenta assim, Eu falei, enfraquece, né? caramba, poxa, imagina você contratar uma pessoa assim, né? Eu falei, pô, como é que o cara eu vou... Né? Então, eu acho que quem vem no mercado de trabalho, a gente tem que ter uma negociação, tem que ter a comunicação não violenta, tem que ter inteligência emocional pra caramba. Empatia, né? Uma Empatia pelo trabalho empatia. do outro. Não, com certeza, você tem que ver como é que as coisas funcionam para você ter falar, nossa, eu tenho que sentir as dores dele, né? Não é só Depois os profissionais não sabem, Ibsen, por que que não conseguem se manter nos cargos. Mas são uma Sim, série de competências que hoje tem que ter para você se destacar. Senão sim, você vai ficar para trás, porque tem gente se desenvolvendo. com Quem certeza. tá esperto, igual eu falo assim, quem tá esperto, tá fazendo coach, tá se desenvolvendo, tá, sabe assim, tá buscando desenvolver o que falta e melhorar o que já tem. É porque, na realidade, o que acontece? Tem lance, Sim, são exemplo competências de emocionais. empatia, né? Empatia. Aconteceu uma situação que eu posso falar agora, que acho que não tem nome de pessoas, mas olha o lance como é que foi. Eu estava trabalhando num lugar em que tinha um gerente, tá? E eu era o auxiliar dele, vamos dizer assim, o cara que na Uhum. ausência dele eu assumia. Então, um amigo meu, ele era testador, estava com um problema na máquina, e o cara falou assim, Y, pô, eu tenho que ir lá na fábrica, né? Na fábrica onde a gente trabalhava, na sede, para trocar o computador. Aí eu falei, tá legal. Pô, beleza, vai lá. Ele falou, Y, tem a caixa do banco tal? Que a gente estava trabalhando numa empresa de um banco nacional, do governo. Aí eu Sim. falei assim, olha, eu não sei, aqui só tem, né? Ele falou, caramba, pô, não tem banco, não tem um banco meu. Eu falei, pô, você quer dinheiro? Então toma aqui. Eu dei R$ 50 para ele pagar o táxi todo. Ele foi. Uhum. No dia seguinte, sabe o que ele foi? O que ele fez comigo? O cara me deu o recibo sem troco e falou, Y, dá uma entrada no reembolso aí. Eu falei, peraí, olha a empatia do cara. Eu falei, cara, É, eu não te né? dei Não o se dinheiro. colocou. Falta, É, né, Ibsen? entendeu? Então eu falei, cara, que isso? Não, eu achei assim absurdo. Eu falei, pô, meu amigo, olha só, na boa, eu te adiantei porque você falou que não tinha caixa eletrônica, agora você está me dando um recibo, tá? Que você não está nem dando um recibo cheio, que ainda está faltando dinheiro. Então, esse tipo de coisa, né? Esse tipo São de atitudes que empatia. já mostram qual é a É, linha que o profissional vai trabalhar, né? sim, que são esses skills, é o software skill, né? Eu já tava, Uhum. antigamente era o seguinte, o cara tá até rindo aí, cara, mas foi verdade, isso aí. Claro. Foi verdade. Pô, cara, pô, eu emprestei R$ 50 pro cara, o cara vai me dar um recibo, pô, pra eu ficar mais 20 dias para receber, quer dizer, pô, nada a ver, né? Eu É achei que o ele que cara tinha que foi. estar, né? Que era a tarefa Ah, dele, né? Ele tinha que te não, dar ele o tinha que me dinheiro, então devolver o dinheiro. te dá o Então, dinheiro e ele pede o reembolso dele depois. e o que acontece? A gente tem um problema, né, que antigamente, quem trabalhou há muito tempo atrás, tinha aquele, na área de informática, o cara que era silencioso e tá lá dentro do computador, não falar com ninguém, eu já fui recriminado por conta disso, né, de chegar na empresa feliz. Oi, bom dia, gente, tudo bem, papai? Cara, você tá Sei feliz? Eu bem que percebo é que isso. você sabe como é que é, né? Vive, Então, assim, pra mim, assim, vive sorrindo. Quem que é tá isso vive aí. sorrindo? Olha, sem brincadeira, um dia, numa empresa que eu trabalhei junto com a Luciana, eu entrei, Ah, né? Eu fui, depois do almoço, fui escovar o dente, né? Aí simplesmente entrei de cara lá com o gerente. E aí, meu amigo, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Como é que tá você? Pá, o cara olhou, pô, isso, tá nada tranquilo? Eu falei, não, amigo, eu tô falando de você, da sua família, saúde, sim. tá, cara, poxa, né, cara, É, levantando astral, entendeu? Tem muito disso, tem muito soft skill que o mundo da agilidade, ele tenta agregar isso e trazer mais humano, a pessoa ser mais é um colaborativa. equilíbrio emocional, né? Faltam nas pessoas. As Sim, pessoas estão muito pilhadas no estresse do dia a dia, mas precisam encontrar saídas para manter um equilíbrio. Porque no trabalho a gente tem que ser prazeroso, gente. Não é sacrificante, não. Tem que ser bom. Tem que não, ser com bom para todo certeza, com mundo. certeza, com certeza. Então, eu acho que esses pilares que a gente fica falando aí, né, de colaboração, transparência, se você ser adaptativo, tá, você conseguir mudar de qualquer hora, ó, agora não é mais aqui, agora é ali, agora mudou o conceito, vamos mudar até de mesa. Pô, São competências fundamentais.
Olha, eu vi em vários lugares, olha, se me engano, eu trabalhei num lugar público, que na mesa do cara tinha, pode falar palavrão, mas é um palavrão bem software, tá? Tinha um cartaz, assim, um cartaz não, a madeira, mas não vou falar palavrão não, que eu não gosto de falar palavrão. Dane-se, mas um palavrão desse tamanho assim, na Nossa! mesa do cara, né? Eu Com acho até palavrão. que, bom, se tá no meu setor, eu também sou da área pública, tá? E eu não dá pra mim esse tipo de coisa, não. Entendeu? Eu falei, caramba, não, eu fiquei, poxa, então, entendeu? Então eu já trabalhei em vários lugares que tem essas coisas, que a agilidade, ela tenta mostrar, e eu falo, legal, Lua. Lua tá super ativa, que bom Os líderes de hoje que não sentirem. Deixa eu ver se eu consigo ler. pelo Pelo, pelo oito, é outro, isso? Ah, pelo pelo outro. outro, Ah, mais do tá. que se colocar no lugar, não, ficarão muito distantes, isso aí mesmo. Olha, Sim. eu escutei, há um tempo atrás, falando As assim, pessoas vão se demitindo aos poucos, né, Ibsen? Pelos sim, seus sim, comportamentos e não percebem isso, sabe? Mas elas sim, vão se demitindo aos poucos, porque a todo momento a gente é observado. As pessoas não, com certeza, percebem quem é o cara legal, quem é o cara que não tá rendendo, tem uma não. energia ruim, sabe? Não, e você, como ela falou ali, né? Essa esquema de você ser chefe e ser Entendi líder, outro. né? O chefe e líder, poxa, é impressionante. Você é líder, Sim, você está junto com a galera, você está junto. Eu escutei uma vez, há muito tempo atrás, que a pior coisa era o que era ser chefe, que o é cara, verdade. uma das coisas ruins do chefe é que ele é um cara solitário, ele almoça sozinho, porque O a galera tá chefe, com né? O medo. líder É o não, chefe. O né? líder não. O líder tá junto, a galera. Tá junto. Junto, tem que estar junto mesmo. Agora o chefão mesmo, chefe, né? O cara que dá bronca, o cara que cobra, o cara que tá batendo lá, tá no chicote, né? Vambora, gente, né? Lê, não Eu, dá. uma época que eu estive na liderança, não mais, tá? Não assumo mais nenhum cargo, além da minha função pública. E meus assessores, eles falavam assim, aqui parece o divã, né? Vem todo mundo pra cá pegar um conselho, a mãezona de todo mundo, porque eu gosto mesmo de entender o problema, sabe? Sim, sim. É. Olhar para o outro, me colocar no lugar dele. Agora, vamos falar como podemos fazer para mudar o mindset para o ágil? Que, ó, 40 Poxa, minutos já! caramba, daqui a pouco eu tenho que ir, pô. Não posso ficar muito, não. Só falta Verdade, 10 verdade. Não, minutos. olha o seguinte, é como a gente falou, né? A pessoa ela tem que se autoconhecer também, falar assim, nossa, eu Sim. tenho limitações, tá? Eu tenho... Ih, Uhum. André Barcauê, fala Barcauê. Cara, gente boníssima. Obrigada, gente. Gente, Valeu, olha, André. deixa eu aproveitar esse intervalinho para pedir para vocês, para quem segue o Ibis, para me seguir, ajuda a gente a crescer no Instagram. E quem me Isso segue, aí. segue o Ibis. Manda coraçãozinho pra gente aí, É gente, que a live verdade. tá boa, estamos aprendendo um monte de coisa. Eu acho o seguinte, as dicas que eu dou é que as pessoas têm que procurar pelo mundo ágil, tá? Não só o pessoal de tecnologia, mas fora de tecnologia, sabe? Agora, hoje em dia nós temos várias ferramentas de redes sociais que elas agregam e agrupam pessoas, tá? Tem o Meetup, tá? O Meetup é sensacional e o Sim, eu já Simpla. participei de Meetup. Então, são duas ferramentas de rede social, de agregadores de pessoas, né, de conteúdo, né, será que for. Então, as pessoas estão interessadas em agilidade, né, em saber agilidade, as pessoas têm que frequentar isso. Porque nesses encontros, parece até. É isso aí, Barcauê. Parece até que é a igreja, o pessoal parece até coisa de igreja, o pessoal abraça, parece que é amigão aberto, mas é uma energia muito boa, porque as pessoas começam a mostrar os casos, né, de sucesso, até de insucesso mesmo, também tem a ver Troca, também, a né, gente tem que Ibson? contar, a gente tem que contar também os problemas, né, também, pois só os problemas, mas eu acho que as pessoas para mudarem de comportamento, eu acho que tem que começar assim, começar assistindo, né, e você procurando o que é o mundo ágil, como é que eu vou mudar, como é que é o meu comportamento. Até você ver que nesses eventos, eu sempre bato na tecla dos eventos, porque nos eventos tem pessoas que têm casos, né, de sucesso, de insucesso, cases verdadeiras, né?
Então, Sim. esse é o grande barato, é você se Que é o que a autoconhecer gente aprende, né? Nesses Não, com cases. Esses cases certeza. são sensacionais, né? E você tem que estar sempre antenado em ser atualizado, né? Porque você, caramba, eu estou aqui nessa bolha, será que o que está acontecendo mais adiante, né? Que todo mundo está falando. Como é que eu vou começar a entender? E uma dica que eu dou, comece com o Kanban. Ah, Comece com o é Kanban. legal! A pessoa começa com o O Kanban Kanban, eu conheço. Só os outros aqui que eu fiz uma listinha, ó, se ele falar, eu tenho que saber o que é isso. Aí comecei a é, pesquisar hoje. O Lean, não, a Smart eu trabalho também, com Smart, sim, mas de uma sim. forma mais comportamental, né? E o Sim, Design sim. Spring. Legal, legal, Peguei os mas três. Então, tudo isso que eu falo para vocês é que, pô, como é que eu mudo o meu mindset? Cara, você tem que começar a participar de meetups, tem que estar perto de pessoas. E nesses lugares você tem que falar com as pessoas. Não adianta você ficar Claro. calado, mudo. Então, acho que o básico é isso. Porque as Ó, coisas com vão vir com o certeza, tempo. tem um comentário aqui. Com certeza a interação Essa nos interação meetups são fundamentais. E é tinha o um outro Cláudio, amigo grandão meu. aqui que acabou passando. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ai, não consigo. Ó, um bom indicador de liderança é justamente Ah, esse saber mesmo. quantos funcionários e ex-funcionários voltaram a trabalhar como gestor e líder. Afinal, esse cara é que desenvolve pessoas e talentos. Perfeito. Eu sou muito favorável e sou muito ligado às pessoas que são assim, que são líderes, né? Que puxam essa liderança, sem a cobrança, sem o ter medo, né? Sem botar o medo. E o cara sempre acha um culpado, né? A chefia, né, a tradicional, sempre acha um culpado. E a gente, como líder, né, e esse lance, esse movimento ágil, da colaboração, todo mundo está no mesmo barco, entendeu? Então a ideia justamente é essa. Eu acho que Eu a acho que é legal. essência desse mundo ágil, além de trazer mais resultado, lógico que todo mundo quer resultado, é essa cooperação, né? Sim, sim. É isso aí, essa cooperação, a colaboração, tá? É você ter Sim, empatia, conhecer a dor do outro, né? Não, por exemplo, você está numa equipe de 5 pessoas. E se tem um com um problema, não está rendendo, você tem que conversar com essa pessoa. O grupo tem que conversar com essa pessoa. O Scrum Master, que é um cara que gerencia. Por quê? O que está acontecendo? Não é chegar na hora, como a gente às vê vezes um muito probleminha assim, é fácil de resolver, né? Uma certo? coisa simples. Sim, eu já trabalhei numa época em que eu fui perguntar para um cara qual era o problema dele, que ele estava desarrumado. Era simplesmente que o ferro de passar queimou, a mãe dele estava com Olha, problema de saúde, não conseguia vir, o cara, e a gente tinha que estar alinhado, tá? E o ou um cara veio todo colega que tem amarrotado. baixa comunicação, que precisa se Sim, inteirar mais sim, com certeza. para fazer o processo caminhar, né? Tem Certo, certo, muitos perfeito. Tem muitas. detalhezinhos, mas que dá para ajustar. Então, eu acho o seguinte, eu acho que tem que começar isso. Ah, meu Deus, Vá para 45. meetup. 45 tá, 5 minutos para falar do que Falta 5 importa. minutos do pipoca! Deixa eu explicar para as pessoas. Olha só, gente. Para quem chegou agora, eu vou para uma outra live, tá? No Zoom, tá? É uma outra Uhum. live. Ó, Eu ia fazer uma agradeço, live tá, por você estar aqui. particular, Obrigada. né? Legal, legal. Então agora eu vou falar um pouco desse meu projeto aqui, ó. Pipoca Pipoca Ágil. ágil, gente. Pipoca Ágil é um podcast para falar sobre agilidade, tá? O que a gente conversou aqui, que é 1% ou 0,0% do mundo da agilidade, o meu podcast Pipoca Ágil, ele já tem 80 episódios em 6 meses, tá? Meu 40, tá, gente? Meu 40. O dela, né? A da Luca, eu convidei ela para... Ela contou essa história no começo. Já. Então, o que acontece? O grande barato que eu acho legal do podcast é que ele é chão de fábrica. Ele não está só na teoria. O objetivo do podcast é que as pessoas contem casos reais de como foram resolvidos. Tá? As coisas como foram resolvidas. Por exemplo, a pessoa que é líder, ou Scrum Master, no caso, entrou numa equipe no meio de um processo e falei, como é que eu vou conquistar isso, as pessoas? Isso não está no livro, né? Como é que eu vou conquistar a pessoa? Empatia, né? Como se eu olhar para a pessoa e também você se colocar, né? Você chega também, o mundo ágil tem que impor as coisas, né? Não impor esse... Não é, você tem que conquistar Não é. primeiro as pessoas, você tem que fazer uma abordagem totalmente amigável, de preferência até fora do trabalho, tomar um chopp, fazer um churrasco, coisas desse tipo, para você pegar algum tipo de afinidade com as pessoas, entender as pessoas primeiro, para depois começar a tomar as medidas, né, as ações. Então, eu acho que é isso. E o podcast, ele ajuda a fazer isso.
A Luca, você também está convidada mais uma vez. Como eu te falei, né? As portas estão abertas, né? Para a Obrigada. gente justamente entrar de Mas novo acho que tem que nesse botar mundo. mais profissionais diferenciados, né, Sim, Ibsen? Eu sim, vou levar sim. uns convidados para você. Pode sim, pode sim. Inclusive, foi você que ele falou com Levei aquela. uma amiga também, né? Ela falou sobre comunicação não violenta. Isso, porque ela é Foi especialista na sensacional. área. Eu acho que a gente tem que Isso ir aí. bem no foco. Eu sou a Não, questão sim, comportamental, né? sim, E sim, ela isso mesmo. foi, né? E- Mas, pô, Lu, você vai com certeza vai, Luciana, você vai, vou te procurar, eu vou te convidar para fazer. Mas a ideia é essa, é ter um podcast que tenha acesso, as pessoas tenham acesso. Que não adianta um podcast só eu falo, entendeu? Não Fica pô, chato, né? é chato, Desculpa, mas né? fica chato. Fica chato, né? Poxa, eu tenho que ter as pessoas me procurarem, Y, quero falar isso. Porque é difícil Sim. você em qualquer área, eu quero falar de alguma coisa, eu não tenho para onde falar, nenhum podcast chama. Né? Então, porque você não é porque tem muito podcast, só que é os caras top, né? Não, só é topzera, né? Sim. Esse cara... Não, são pessoas comuns. Quando fala comuns, Eu as fiquei pessoas até que trabalham surpresa pelo resolvem. convite, sabe? Porque eu sou uma pessoa tão comum. Não, mas você, não, pô, no LinkedIn ali Ai, você deu aquela matéria, eu falei, nossa, é isso mesmo. Vai no é, feeling, né? Vai no a gente feeling das escreve um pessoas. pouquinho. Vai no feeling das pessoas, eu acho que é isso. Mas Então, para como que todo teve mundo. essa ideia, Ibsen? Eu não cheguei a te perguntar isso, é uma Não, o que curiosidade. acontece? Eu participo de um evento chamado Jornada Colaborativa, tá? E essa jornada Ah, colaborativa, ela escreve livros falando sobre eu desenvolvimento vi de software. no LinkedIn, eu Né? vi. Isso aí. Então lá, porque é o seguinte, antes desse Pipoca Ágil, eu tenho um movimento que se chama assim, Almoço App. Dentro de Hum, almoços, né, que eu promovi, a gente, dentro do almoço, vai falar sobre agilidade. E as pessoas se uhum, conhecerem. Porque tem um meetup, aí eu falei, vamos fazer o Almoço App. E entendi. nessa jornada colaborativa, na primeira vez que eu fui, eu falei, cara, eu quero falar sobre o Almoço App. Aí o cara, não, faz o Entendi. seguinte, faz o sorteio aí e você fala. Só que na hora de sortear, eu sou um cara muito animado, eu gosto muito de brincar muito, então comecei a brincar muito Aham. na hora do sorteio dos cursos. Aí eu sorteei um curso fictício chamado assim, Como Fazer Pipoca Ágil. Aí o pessoal riu pra Ah, caramba, riu muito. Aí eu postei isso, postei, né, as coisas todas que eu fiz. Aí um cara, que é o Conrado, o nome dele é Conrado Caon, acho que Caon, ele chegou e comentou, poxa, você daria um ótimo host, né? Host de podcast, né? Um cara, um organizador. Eu olha que falei, pô, sacada, legal. hein? Aí o caramba, é mesmo aí. Eu falei, pô, vou fazer o seguinte. Isso foi num domingo. Na segunda, na academia, na esteira, pá, eu falei, vamos fazer o seguinte. Peguei essa logo, que é comum, esse Executou criador. purinho. Não, aí Executou. foi. Aí eu falei, vou fazer. E os amigos, eu comecei a chamar a galera. Então, quer dizer, eu tava eu fiz um vídeo aí promocional dos 10 mil. Olha, tem 10 mil reproduções já. 10 mil, quase 500. 10 mil, Eu 500 vi. reproduções em 6 meses. Em menos de 6 meses, tá? Então, quer dizer, a coisa está crescendo. Tá? A coisa está É. crescendo porque eu já recebi agora, eu estou acabando de receber uns áudios de uma garota que está mudando, transição de carreira. Então, isso também eu estou Uhum. pegando. Que as pessoas, Y, eu não Legal. sei, eu não conheço ainda. Não, conta a Ó, sua aí vida, entendeu? Oi, já tá deu uns acabando aí. 50 minutos, tá? Tá Estou te na hora, já tá avisando na porque hora, você tá na está hora. empolgado. Não, Quer não, dizer, a tá na gente vai hora, gente. precisar encerrar. Isso Ah, aí, também por causa perfeito. do seu compromisso, É meu tá? compromisso, tem que ir lá também, Então eu peço para tá? você se despedir do público e depois eu vou dar um alôzinho para eles. Tá legal. Então, gente, amigos de Obrigada, trabalho que tá? me conheceu, muito obrigado, Luca. Vamos fazer Eu que mais isso. agradeço. Vamos fazer Tá? A gente vai fazer mais. mais. Tem muito assunto para falar. Eu gosto de Sim, falar a sim. beça. E eu quero Agradeço de coração, agradecer, né? gratidão. Eu quero agradecer os ouvintes aí, poxa, que tiveram, as pessoas estão escutando, estão vendo a gente. E eu vou gravar esse nosso papo, tá? E vou botar lá no Pipoca Ágil no YouTube. Tá legal, Luca? Ah, Posso colocar? beleza. Então, eu vou Claro. fazer isso, tá? Eu Então, também ó, vou botar aqui no Instagram. isso mesmo. Então, ó, mil beijos para Obrigadão, todo mundo. gente. Valeu? Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E eu vou ter que encerrar com o meu, porque senão pode cair, tá? Tá, vai lá, Beijo, beijo. gente. Tchau, tchau. Encerrando.